Bom dia, meus irmãos. Nesse dia abençoado que o Senhor nos deu, dia de honrar, glorificar o nome do Senhor, bendizer o nome do Senhor e exaltá-lo por toda a sua criação. Nós estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical, 7 de junho de 2020. Ainda estamos em período de isolamento social, quarentena, enquanto igreja. Já houve uma liberação do comércio da cidade, já há uma movimentação maior na cidade e aguardamos ansiosamente que o Senhor libere no coração dos prefeitos, governadores, também para que a igreja possa ter os seus cultos com todo o cuidado, o distanciamento, uma cota, não é todo mundo que vai poder vir no mesmo horário. Nós vamos ter uma adequação, mas se Deus quiser vai dar certo e estaremos juntos. Meus queridos, eu quero rogar ao Senhor que abençoe essa manhã, abençoe nossa vida, abençoe o estudo da sua palavra. É diferente, não é a mesma coisa de estarmos na igreja, não é a mesma dinâmica, aqui tem que ser um pouco mais rápido. Então nós vamos orar, vamos louvar o Senhor com algum cântico ou hino que geralmente eu coloco para os irmãos e na sequência a nossa escola bíblica dominical. Hoje nós vamos falar sobre Zacarias, capítulo 11, então já abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 11, que vai ser o texto da nossa meditação nessa noite. Vamos orar? Pai Santo, obrigado por essa manhã agradável que o Senhor nos dá, obrigado pela vida, pela noite de descanso, obrigado ao Senhor Deus porque o Senhor nos dá condições, ao Senhor Deus, de levantar mais essa manhã, misericórdia do Senhor se renovou sobre a nossa vida, e nós podemos, ó Pai, bendizer e glorificar o Teu santo nome. Abençoa, Senhor Deus, todos os irmãos da nossa igreja, aqueles que estão vendo também esse vídeo, aqueles que verão esse vídeo no futuro. Ó Deus, obrigado pelas ferramentas, que são meios para que a Tua palavra chegue aos corações. Obrigado, ó Pai, porque nós podemos descansar em Suas mãos. Alimenta-nos, Senhor Deus, nessa manhã, pela Tua santa palavra. Obrigado ao Deus querido, por todos aqueles que têm, ó Pai, ajudado, trabalhado e honrado o Teu santo nome. Obrigado pelos irmãos do Conjunto Louvor que prepararam e têm, ó Pai, também dedicado tempo para gravar, para ensinar, ó Senhor Deus, e glorificar o Teu santo nome nesses momentos de pandemia. Obrigado, ó Pai, por todos, é o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vamos ouvir então duas músicas, que é o que a gente costuma ouvir na escola dominical, pelos irmãos do Conjunto de Louvor. Nós agradecemos essa semana nosso irmão João Paulo, a Júlia Bísio, o André Bísio, a Fabiana, a Camila, Luiz Felipe e o Gabriel, que se dispuseram a estar conosco aqui, louvando ao Senhor, tanto agora pela manhã como à noite. Nossos irmãos conduzirão esse momento de adoração. Vamos louvar e engrandecer ao Senhor nesse momento. Deus nos abençoe nessa manhã. Seu filho amado.
Amém. Após o louvor, meus queridos, vamos lá, então, Zacarias capítulo 11. Nós vamos ter que ler o texto para entender um pouquinho mais sobre o que o texto está dizendo e depois eu vou explicar para os irmãos. Zacarias 11. Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque os teus cedros cairão. Porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei, ó carvalho de Bazã, porque o denso bosque foi derribado. Eis o uivo de pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba de Jordão. Assim diz o Senhor, meu Deus: apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Aqueles que as compram matam-nas e não são punidos. Os que as vendem dizem: louvado seja o Senhor, porque me tornei rico. E os seus pastores não se compadecem delas. Certamente já não terei piedade dos moradores dessa terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens, cada uma nas mãos de seu próximo, e nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei das mãos deles. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho.
Tomei para mim 2 varas, e uma chamei graça e a outra união, e apacentei as ovelhas. Dei cabo dos 3 pastores num mês. Então perdi paciência com as ovelhas, e também elas estavam cansadas de mim. Então disse eu: não vos apacentarei. O que quer morrer, morra, e o que quer ser destruído, seja. E o que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Tomei a vara chamada graça e a quebrei para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. Foi, pois, anulada naquele dia, e as pobres do rebanho que fizeram caso de mim reconheceram que isso era a palavra do Senhor. Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário. Se não, deixai-o. Pesaram, pois, por ser meu salário, 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a 2ª vara, chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. O Senhor me disse: toma ainda os petrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará, e o olho direito de tudo se escurecerá. Senhor, nos dê entendimento na sua santa palavra nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos queridos, nós estamos estudando e finalizaremos hoje a nossa revista que estamos utilizando na Escola Bíblica Dominical, ao qual fomos interrompidos nessa pandemia. Diante disso, nós tivemos que fazer algumas adaptações da própria revista para que pudesse atender toda a igreja. Então, hoje nós vamos finalizar essa revista que era usada na classe da nossa igreja, e na próxima semana nós trataremos de novos temas, novos assuntos. Mas o tema que estamos tratando ainda nessas manhãs, apesar desse período de pandemia, é sobre uma revelação do Antigo Testamento, ao qual textos manifestavam algumas questões e mostrava, sobretudo, Cristo Jesus. Era a sombra daquilo que Cristo seria. A ideia que nós estamos trabalhando com os irmãos é mais ou menos a ideia de que o que estamos vendo no Antigo Testamento, mesmo não sendo ainda o Cristo encarnado, prefigura e é uma sombra sobre o Cristo que virá, será encarnado, nascerá e ele morrerá em favor do seu povo, dos seus escolhidos. Vamos poder pegar, por exemplo, a ideia de uma sombra. É como se, por exemplo, algum irmão com características, bem delimitadas, assim, bem expressas, estivesse chegando por trás e você, vendo a sombra da pessoa, você já tenta ali identificar mais ou menos quem que é. Então, se for uma sombra de alguém pequeno, você pode talvez fazer, é o pastor, Não vou brincar com outros nomes aqui não, podem ficar tranquilos. Ou se for alguém um pouco mais recheado, de volume, circunferência um pouco maior, aí você pode brincar que é X, que é Y, que é J, que é alguma coisa do tipo, que é R, qualquer coisa desse tipo, que é W, Não vou falar o nome de ninguém, já disse isso, Não vou brincar com o nome dos irmãos, E nesse sentido, quando a pessoa chega à sua frente, você não vê mais só pela sombra, tentando adivinhar quem que é, você sabe exatamente quem é a pessoa, o que ela está representando e, sobretudo, nesse sentido, você agora vê ela perfeitamente na sua frente. Antes você estava vendo uma figura, uma imagem que parecia ser, mas você não tinha certeza. A ideia do Antigo Testamento é essa.
é que ele é uma sombra que mostra Cristo, mas ainda não é Cristo. E ele veio e apareceu completamente no Novo Testamento, morrendo em nosso lugar e dando a sua vida por cada um de nós, pecadores. Então, essa é a ideia que nós estamos tratando ao estudar essa revista da nossa Escola Bíblica Dominical, nesse período de pandemia, isolados e em casa, onde todos podem aproveitar com toda certeza. Voltando para Zacarias capítulo 11, nós já tratamos de outros 2 textos em Zacarias. Nós já tratamos sobre o capítulo 3, depois o capítulo 6 e agora o capítulo 11. E a ideia principal desse texto é de alguém que foi rejeitado. É como se nós pensássemos na nossa própria vida. Momentos que talvez você tenha sido rejeitado. Uma criança que talvez, juntando com outras crianças, ela é rejeitada, ela não é incluída, por exemplo, numa brincadeira. Um adolescente, uma pré-adolescência, um adolescente, tem muito disso de formar grupos e desprezar, rejeitar outros que não lhe são iguais, que não têm as mesmas ideias, a mesma aparência, às vezes, e acaba rejeitando outras pessoas. E essa ideia da rejeição, ela pode passar por todas as fases da nossa vida. Você pode ser rejeitado em um ambiente de trabalho, você pode ser rejeitado na vida amorosa, né? Isso pode acontecer. Então, a rejeição, por qualquer ângulo que ela é colocada em prática, ou ela pode ser vista por nós, ela não é muito boa, ela acaba trazendo ao nosso coração alguma tristeza muito profunda. E a ideia aqui, meus irmãos, é justamente essa ideia de que alguém está sendo rejeitado no texto de Zacarias, capítulo 11. E nós vamos ir por partes e analisar cada uma dessas partes para tentar identificar quem é que de fato foi rejeitado, como se deu essa rejeição e como que nós hoje ainda podemos rejeitar e continuar tendo esse mesmo tipo de rejeição àquele que foi rejeitado aqui em Zacarias. Zacarias já nos ensinou algumas coisas que nós já estudamos. Nós já estudamos e vimos que o Senhor, Ele se coloca em nosso lugar e Ele troca a nossa veste suja e coloca uma veste limpa. Ele manda o diabo ficar quieto do seu posto de acusador e Ele nos dá segurança, garantia de que nós não seremos condenados por causa dos nossos pecados, porque nossos pecados já foram pagos por Ele na cruz do Calvário. Vimos isso no capítulo 3. Vimos também, na outra ocasião, do capítulo 6, que Ele é o rei e Ele é o sacerdote, o rei que possui todo o poder, que possui toda a determinação. E, no caso, vimos também que o sacerdote é a própria expressão de compassividade, de misericórdia. É aquele em que Jesus é revelado no Novo Testamento como o Rei verdadeiro, que tem todo o poder pertence a Jesus, toda a glória pertence a Jesus, mas ao mesmo tempo ele é o sacerdote que se compadece de nós, das nossas fraquezas, e ele levou sobre si todos os nossos pecados, e ele então assumiu o posto de intercessor nosso para com Deus, e Ele fala conosco através da sua palavra. Deus fala conosco através da sua palavra, por meio do seu Espírito Santo, que nos renova a cada dia. E agora, nós vamos perceber que há uma diferença, porque agora está se falando de um juízo que vai acontecer contra o povo de Deus, porque tão logo o povo de Deus começou a se desviar, já começou a pecar novamente. E por conta disso, o Senhor, Ele profetiza por meio de Zacarias o que vai acontecer com eles e por que estaria acontecendo, de certa forma, um juízo sobre esse povo. Então, começando aí no capítulo 11, o versículo 1 até o 3, ele é um início poético. Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Está certo que não é uma poesia muito bonita, mas é uma expressão poética, ao qual o Senhor, agora no capítulo 11,
está dizendo que eles sofreriam consequências por causa do pecado. É um pouco diferente a linguagem do capítulo 10, o versículo 1, que começa com chuva. Olha só, pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas seródias, ao Senhor que faz as nuvens da chuva, dá aos homens aguaceiro e cada um erva do seu campo. O capítulo 10, o versículo 1, termina com promessas, com conforto, com promessas de alegria, de prosperidade, de fortalecimento, porque chuva, erva, isso é sinal de prosperidade. Agora, no capítulo 11, começa com uma ideia de terror, fogo, de juízo. É uma figura até um pouco tanto quanto pesada, porque no capítulo 10, onde havia chuva refrescante, agora tem fogo destruidor nessa situação. E ele vai falar de duas situações e de duas regiões. O Líbano, aliás, 3 regiões, o Líbano, Bazã e o Rio Jordão, que passa nessa circunferência toda aí. A ideia, meus irmãos, é que os 2 primeiros representam os cantos mais distantes do território de Israel. E é interessante que essas áreas do Líbano e Bazã eram regiões frutíferas, regiões abençoadas, que tinham uma produção boa, que até poderia exportar para outras regiões de tão frutífera que era aquela região. Então ele faz uma profecia referente ao norte da região de Israel. Uma região distante, uma região que era próspera, uma região que era rica, mas que o juízo viria a começar pelo norte. É só nós pensarmos um pouco, se a produção agrícola, fruta, legumes, for totalmente destruída em nosso país, nós estaremos em uma situação muito delicada em termos de sermos uma referência do agronegócio, por exemplo, no mundo. O Brasil hoje, ele não é só agro, ele tem tecnologia, tem tantas outras coisas, mas o Brasil hoje ele tem um celeiro de agronegócio muito forte. Já pensou se o fogo destruísse tudo isso? Talvez o que aconteceria com a população que depende desse alimento, daquilo que nós produzimos? Então a ideia é que esse juízo viria e ele destruiria até mesmo aquelas regiões mais ricas e mais importantes. Ele usa a expressão cedros e ciprestes do Líbano e o carvalho de Bazã, e essas 3 árvores simbolizavam força e poder. É só você pegar um carvalho, meus irmãos, a força que aquele negócio tem, a imponência que aquele negócio tem. A questão da Bíblia citar várias vezes os cedros do Líbano, porque era árvore com muita força, e é símbolo de força e poder. E no Antigo Testamento, nós vamos ver também que as árvores foram usadas várias vezes como símbolo para reis, para líderes do povo, e algumas vezes de forma negativa. Umas vezes, como Ciro, de forma corretiva. Ciro é o cedro do Senhor, o cetro do Senhor, que relembra, sobretudo, a correção sobre o povo de Deus. E aí, então, nós vamos perceber também que a referência ao Jordão é porque era um lugar com muita árvore, com muita fruta, com muita produção, e o julgamento de Deus alcançaria todos, inclusive aqueles que se achavam intocáveis, porque eles vendiam as suas produções, ficavam ricos, 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 e se cercavam de tantos servos, de tantos soldados e tudo mais, e achava que nada os alcançaria. Mas aqui o texto fala que o juízo de Deus sobre a terra seria tão duro, tão severo, que se ouviria grito de desespero dos pastores de Israel, como se fossem bramidos de leõezinhos ou de leões que estão com fome. Você pode ver, talvez, em alguns programas que tem pela televisão, quando um leão, quando ele está com fome, quando ele está caçando, o seu bramido, a sua força, a sua dedicação para buscar a sua última presa, talvez ali daquele momento, para poder se alimentar. A ideia, meus irmãos, é que esses alimentos estariam escassos
não teria alimento para o povo de Israel, não teria alimento para a terra, porque começou a ser tudo destruído. A ideia desse símbolo de leões pode ser tanto para pastores como para líderes do povo, daqueles que estavam conduzindo o povo. Então pode ter essas duas referências. Os leões que estão bramindo, que estão rugindo, são pastores, são líderes, pessoas que deveriam cuidar do povo de Deus, mas que não cuidaram e por conta disso estão sofrendo consequências dos seus pecados. Assim Deus está anunciando que haverá castigo, aqui no caso de Zacarias, sobre os líderes, sobre os pastores, porque ao invés deles cuidarem das ovelhas, eles estavam devorando as ovelhas do que o Senhor. Eles estavam fazendo das pessoas presas. As gordas, como ele cita aqui no texto, os alimentava. Então são exploradores. A ideia aqui é de que esses pastores são exploradores do povo de Deus. Não estou falando de hoje, estou falando aqui do tempo de Zacarias. Hoje também acontece isso. Tem muito explorador por aí afora, de pessoas que estão entregando de tudo do que tem e não tem para esses exploradores. Então o Senhor, até em Mateus 7, nos faz lembrar que nós devemos tomar cuidado, acautelai-vos dos falsos profetas, dos que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Essa profecia tinha um cumprimento imediato, ou seja, ela era dada para aquela geração de judeu, mas ao mesmo tempo estava apontando para a parte futura, mais à frente, de pessoas que se afastariam, se apostatariam de Deus. E Deus traria juízo caso eles não se arrependessem. E ao mesmo tempo Ele traz juízo sobre a nossa vida caso nós não nos arrependamos dos nossos pecados. Essa questão de vírus, meus irmãos, é uma prova de um pouco do juízo de Deus sobre a raça humana. Ele nem lançou todos os seus juízos sobre a raça humana. Ele lançou uma provinha, uma amostra terrivelmente dura para a raça humana do que ele pode fazer. Um vírus invisível pode trazer dor, sofrimento por causa do pecado que está sobre a raça humana e por causa dos homens que não se arrependem dos seus pecados. Essa profecia, então, meus irmãos, mostra que a cada momento em que nós nos afundamos em pecado, o Senhor também vai liberando o seu juízo para nós percebermos que é tempo de arrependimento. É isso que Deus faz aqui nesse primeiro momento. Ou seja, o juízo de Deus viria do norte, daqueles que se achavam intocáveis, daqueles que estão protegidos por seus cedros, carvalho, símbolo de força, seu cipreste, ou seja, toda essa redoma não os protegeria do juízo de Deus. Assim como também hoje, você pode ter toda uma redoma protetiva sobre a sua vida, mas isso não nos protege do juízo de Deus, quando estamos, obviamente, na contramão da sua vontade e daquilo que Ele quer para a nossa vida. Segundo aspecto que nós vamos aprender aqui é que, além dessa questão do juízo que estava sobre o povo por causa dos seus pecados, há uma rejeição sobre aquele que vai anunciar, no caso Zacarias, a própria profecia. Se você olhar agora do capítulo 11, versículo 4, até o versículo 14, nós não vamos reler novamente, porque nós já lemos e não daria tempo para ler novamente. Se você ver agora do capítulo 11, do 4 ao 14, o Senhor envolve Zacarias e ele manda Zacarias profetizar sobre o povo. E ele iria apresentar-se como pastor do povo de Israel. E o objetivo agora era também representar o relacionamento que existia entre o Senhor e o povo de Jerusalém. A ideia aqui, meus irmãos, é que Zacarias assumiria como uma sombra o papel daquele que viria para poder convencer o povo do pecado, da justiça e do juízo, ou aquele que estava vindo para poder mostrar que ele é o Messias, o rei prometido.
E aí a cena vai desenrolar com o pedido do Senhor no versículo 4. Qual é o pedido do Senhor? Qual é a missão de Zacarias? Ele repete isso no versículo 7. Olha o versículo 4. Apacenta as minhas ovelhas destinadas para a matança. E também no versículo 7. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para matanças, as pobres ovelhas do rebanho. Zacarias deveria ser pastor daquele povo, destinado a receber juízo de Deus. Eles receberiam o juízo de Deus e Deus está dizendo: Zacarias, vai lá e pastoreia esse povo, apacenta essas ovelhas, ensina para elas, diga para elas o motivo pelo qual elas sofrerão juízo, diga para elas o motivo pelo qual elas sofrerão a condenação do Senhor sobre elas. Isaías e Zacarias têm um ministério muito parecido, que é o ministério de ser rejeitado, inclusive. Porque eles foram pregar para um povo e eles sabiam que a pregação deles não seria muito bem aceita. Eles seriam rejeitados. Eles já sabiam que de antemão odiariam Zacarias, assim como Isaías também já sabia. Assim como Ezequias também já sabia. Eles sabiam que a sua obra seria rejeitada, que eles o insultariam, que eles não dariam ouvidos àquilo que Zacarias estava para dizer. Zacarias narra isso. A partir do versículo 7, ele fala assim: tomei para mim 2 varas e a chamei graça e a outra união, e apacentei as ovelhas, e dei cabo dos 3 pastores no mês. A ideia, primeiro, das varas, é que ela simbolizava a bênção de Deus sobre o povo. A outra vara simbolizava união. Então, uma vara que é a graça significa a bênção de Deus sobre o povo. A outra vara, que é a união do povo, a união nacional, a paz de Israel, a paz de Jerusalém, também era representada por essa vara. 2 varas, uma chama graça e a outra chama união. Não peguem essa ideia para poder pegar a varinha para a correção dos filhos de vocês e você fala assim: você quer hoje ser corrigido pela graça ou você quer ser corrigido pela união? Né? Tanto uma como a outra visava a bênção de Deus sobre o povo e visava também a união do povo. 2 coisas importantes, meus irmãos, que Deus quer para o povo dele, que está resumido nos 10 mandamentos, 2 10 mandamentos: amar a Deus, a graça de Deus, e amar ao próximo, a união com o próximo. Por isso que é inconcebível para nós vivermos tempo ainda de bullying, de preconceito, de chamar o próximo de tolo. A Bíblia, ela é muito clara que aquele irmão ou aquela pessoa que fica chamando o outro de tolo vai receber o juízo do Senhor, a correção do Senhor. Não devemos chamar ninguém. Pode ser o pior político, o pior empresário, pode ser o pior ladrão. Nós não devemos chamar essas pessoas de tolas, né? Menosprezá-las. Elas têm outros nomes. Elas podem ter cometido crime, podem ter cometido várias coisas, mas nós devemos nos abster de ficar denigrindo pessoas, principalmente aquelas que nós não convivemos todos os dias da nossa vida. A ideia que eu quero trazer para os irmãos aqui é que, inicialmente, a obra de Zacarias, ao pegar essas 2 varas, poderia ser bem recebida. Mas ele disse que por 1 mês, ele conseguiu terminar com 3 pastores. A ideia mais aceita é que esses 3 pastores aqui são líderes do povo de Israel: rei, o sacerdote e os profetas. Todas as classes haviam falhado vergonhosamente em manter o povo de Deus no caminho de Deus. Os reis não manteram o povo no caminho do Senhor. Muito pelo contrário, os reis às vezes permitiam idolatrias e tantas outras coisas. O sacerdote, eles também falharam, porque ao invés deles cuidarem do povo de Deus, eles abusaram das pessoas, eles exploravam as pessoas, que é a ideia de comer a ovelha gorda,
de poder explorar pessoas, e eles falharam em ser sacerdotes. E os profetas de Israel, eles deixaram de ser porta-voz de Deus e eles começaram a falar aquilo que agradava o ouvido das pessoas. Aliás, ainda temos um pouco disso hoje. Os governantes não levam o povo a Deus. Muito pelo contrário, querem afastar Deus, de qualquer forma, de uma ligação com o povo. Proibições, de ter Deus sendo manifestado, expresso, em várias circunstâncias na sociedade que nós vivemos. Os sacerdotes, aqueles que deveriam cuidar do povo de Deus, estão abusando do povo de Deus, estão explorando o povo de Deus. E os profetas, que são os pregadores que deveriam anunciar com fidedignidade, com fidelidade a palavra de Deus, estão falando aquilo que o povo quer ouvir. O que vocês querem ouvir? Quer ouvir o quê? Sobre bênção? Vamos falar só sobre bênção. Quer ouvir sobre prosperidade? Vamos falar só sobre prosperidade. Então a gente cria uma agenda. Segunda é a segunda da bênção do empresário. A terça é do desenrosco. Da quarta é da libertação. Do sábado não sei o quê. Domingo não sei o quê. Então a gente cria uma agenda e Deus tem que se enquadrar nessa agenda. Então tem que falar aquilo que agrada o coração e o ouvido das pessoas. Posteriormente, nós vamos ver que isso também se repete. Olha o versículo 8, que interessante, o Senhor dizendo: eu perdi a paciência com as ovelhas, porque também elas estavam cansadas de mim. O verbo aqui sugere que a ação do pastor em perder a paciência com as suas ovelhas e rejeitá-las é porque também as suas ovelhas posteriormente estavam enfadadas. Elas não queriam mais ouvir sobre Deus, não queriam mais ouvir sobre a palavra de Deus, estavam enfadadas, cansadas. Qual é o resultado disso? Você vai ver no versículo 9 até o 11, do 15 ao 17, em que essas pessoas seriam entregues a falsos pregadores, a falsos mestres, porque não estavam mais ouvindo a palavra de Deus com toda a sinceridade. O que eu posso dizer aqui? No caso de Zacarias, Deus perdeu a paciência. Por quê? O povo também já estava cansado de ser explorado, cansado de tanto ensino, e eles não estavam contra esses ensinos, muito pelo contrário, eles estavam adorando os ensinos errados, porque eram favoráveis a eles, e Deus falou assim: olha, eu perdi a paciência com essas ovelhas, elas sofrerão juízo e castigo para que elas se arrependam, para que elas voltem, para que elas possam novamente se encontrar num caminho que a glorifica e exalta a Deus. Ok? Versículo 12 e versículo 13, encontramos aqui agora uma outra humilhação que as ovelhas impõem ao pastor. Percebam as cenas. Deus disse que viria juízo, de uma forma poética. Vou destruir os cedros, vou destruir o cipreste, vou destruir o carvalho de Bazã, e aqueles que se acham intocáveis vão sofrer consequências. E mandou Zacarias. Zacarias vai e avisa e prega para o povo: você vai ser rejeitado. Diga a esse povo que se arrependa dos seus pecados. Zacarias vem e começa a pregar, e ele pega duas varas, uma simboliza a graça e outra simboliza a unidade do povo de Deus. E ele então, com essas varas, digamos assim, disse o seguinte: que os reis falharam, os sacerdotes falharam e os profetas falharam. Todos eles falharam com vocês, mas eis que existe um pastor, o pastor de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Aí o versículo 12, ele faz uma proposta, de certa forma, eu entendo dessa forma. E eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário. Aqui Deus está dizendo para o povo o seguinte: olha, faz o seguinte, me paga o que vocês acham que eu mereço. Meus irmãos, prestem bem atenção. Deus está dizendo para o povo mostrar qual é o valor de Deus para o povo. E mais uma vez, quando o pastor tenta se achegar próxima das ovelhas,
quando ele fala dessa questão do salário, e ele então pede para que eles calculassem, o resultado disso é um insulto. Porque pesaram o salário desse pastor, que é Deus, e o seu salário não passava de 30 moedas de prata. Tem uma relação histórica, 30 moedas de prata. Percebam, meus irmãos, que aos olhos daquelas pessoas, o pastor, que é Deus, não valia mais do que isso, 30 moedas de prata. Sabe qual que é essa questão da 30 moedas de prata? Êxodo 21:32 fala que esse é o preço de um escravo. Não vale quase nada. Ou não vale nada. Porque se fosse alguém importante, o preço seria muito maior. Mas é um escravo. É uma peça, é uma coisa. E eles não dão nada melhor, não oferecem nada melhor, só oferecem 30 moedas de prata. O povo estava nessa atitude demonstrando que odiavam a Deus, meus irmãos. Eles odiavam a Deus. Talvez hoje, com essa pandemia, com a morte de parentes, pessoas amigas, pessoas conhecidas, algumas pessoas pesando o salário do pastor, que é Deus, o odeiem tanto, que talvez faria essa mesma comparação com 30 moedas de prata. Infelizmente. Então a ideia aqui, meus irmãos, é que esse profeta, esse pastor, representando Deus, que é Zacarias, ele foi totalmente rejeitado. Olha o versículo 13, então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, ou seja, dá isso para o oleiro. Esse magnífico, aqui Deus é irônico, aqui Deus está sendo irônico. Olha que preço maravilhoso, que eu fui avaliado por eles. Olha só, eu valho 30 moedas de prata. Sabe o que eu faço com essas 30 moedas de prata? Eu jogo o poleiro lá na casa do Senhor para ver se presta para alguma coisa. Aqui Deus está sendo irônico. É mais ou menos como eu e você, às vezes, quando a gente quer menosprezar ou desprezar alguma coisa, e às vezes na frente da pessoa a gente até não fala tanto, mas depois por trás a gente acaba menosprezando. Como, por exemplo, um presente que você recebeu, e aquele presente você sabe que não foi tão caro. Olha, recebi um prendedor, e a hora que a pessoa lhe dá, você, obrigado por esse prendedor. Quando ela sai e fala assim, olha só, a importância que eu tenho para essa pessoa, me dá um prendedor, o que eu vou fazer com isso? Essa é a ideia que Deus fez aqui. O Senhor rejeitou o pagamento que o povo fez com ele. Deus os tratou com uma ironia tremenda. Porque Deus falou assim, é isso que eu valho para vocês? É 30 moedas? Sabe o que eu faço com isso aqui? Eu entrego o poleiro lá na casa do Senhor, para ver se aproveita alguma coisa, porque olha, Deus foi irônico. Deus está mostrando como que ele foi humilhado naquele momento, por aquele salário, por aquele preço que as pessoas quiseram pagar para ele. É complicado essa questão porque, no nosso caso, seres humanos, isso tem muito a ver com o nosso emocional. É como se você prestasse um serviço para uma pessoa e depois de você ter feito tudo por ela, aberto o Mar Vermelho, cuidado dele no Egito, cuidado dele no deserto, libertado de vários outros opressores, Deus cuidou desse povo todo o tempo. E aí Deus fala assim, me pague o salário agora, de quanto eu valo para vocês. E eles dão um valor como se fosse o preço de um escravo, que é uma total humilhação. É como se você trabalhasse, e você talvez não tivesse combinado o salário e chegasse no final do mês, e aí qual é o meu salário? O teu salário é R$3. Como assim? Eu fiz tudo, acordei cedo, vim para cá às 7 horas, saí às 5 horas todo dia, trabalhei, fiz de tudo por você, e é isso que eu valo, R$3? Então eu não valo nada, pega esse dinheiro. E você vira as costas e vai embora. Eu creio que você faria isso, ou
imagino que não faria pior, porque você é crente, obviamente. Então essa ideia, meus irmãos, da profunda humilhação ao qual ele foi submetido por aqueles judeus. E qual é o símbolo de tudo isso? É quando lá na frente, Jesus, o verdadeiro pastor de Israel, seria tratado da mesma forma, exatamente do mesmo jeito que Deus está descrevendo aqui em Zacarias. Lembra que eu disse que é uma sombra, o Antigo Testamento, que representa com fidedignidade Cristo Jesus? Então esse texto, meus irmãos, é uma sombra de Cristo. Então aqui quem estava sendo rejeitado nesse texto? Zacarias como pastor e Deus como emissário desse profeta. E no Novo Testamento, quem é que é rejeitado pelos líderes de Israel? O próprio Jesus Cristo, o próprio Senhor. É você pensar, por exemplo, no tempo de Jesus, o que Herodes fez. Herodes, ele estava, no dia em que Jesus alimentava a multidão de 5.000 pessoas, cuidando daquelas ovelhas, matando João Batista, o último profeta do Antigo Testamento. Então Herodes, como rei no tempo de Jesus, falhou, como os reis no tempo de Zacarias falharam também. Os sacerdotes no tempo de Zacarias falharam, porque eles estavam explorando o povo e não cuidando do povo, não alimentando o povo. E o que aconteceu no Novo Testamento? Os sacerdotes, eles trabalhavam no templo, mas eles não tinham interesse nenhum na vida espiritual do povo de Deus. Muito pelo contrário, eles transformaram o templo num covil de ladrões e salteadores. Eles transformaram o templo num comércio, como acontece também nos dias de hoje. Pessoas vendendo óleos, sementes, shampoos e tantas outras coisas na casa do Senhor, como se fosse um comércio. Ao invés de apacentar o povo de Deus, transformam a casa de Deus num verdadeiro covil de coisas equivocadas. Em Zacarias, o profeta que pregaria a palavra de Deus não prega mais, porque ele prega só aquilo que agrada o coração e o ouvido dos seus ouvintes. No Novo Testamento, nós vamos ver também que isso aconteceu. Os homens de Deus se calaram e não pregavam mais o verdadeiro evangelho, a vinda de Jesus Cristo. E aí então Jesus vem como verdadeiro pastor para suprir toda a deficiência do rei, do sacerdote e também do profeta, porque ele, como verdadeiro profeta, verdadeiro pastor, estava ali para apaziguar e fazer com que as pessoas se maravilhassem com a sua doutrina e também com o seu ensino. Então o Senhor amou aquele povo. O Senhor, como um rei, cuidou daquele povo. Como profeta, ele pregou para aquele povo. Como sacerdote, ele curou os doentes daquele povo. A figura de sacerdote como um médico no Antigo Testamento, isso é muito comum. Tanto é que quando alguém tinha lepra, ele tinha que ir para o sacerdote para saber se podia ou não ficar, se tinha que ficar na cidade para os leprosos, e se fosse curado tinha que passar pelo sacerdote. O sacerdote tinha essa função de curar, e Jesus fez isso. Ele curou doentes, ele alimentou famintos, ele apacentou as crianças, ele ressuscitou os mortos, ele anunciou o evangelho da graça do reino de Deus. Então Jesus, ele é esse bom pastor que veio suprir, cuidar de tudo aquilo ao qual Israel estava deficiente. Mas assim como aconteceu em Zacarias, o povo rejeitou Jesus Cristo. O povo negou Jesus Cristo, inclusive seus discípulos em certo momento o negaram. Uma negativa momentânea e temporária, mas foi uma negativa. Então, para completar todo esse quadro do Antigo Testamento de Zacarias com o Novo Testamento, da humilhação do Filho de Deus, quando ele foi entregue por Judas, qual foi a avaliação? 30 moedas de pratas. Exatamente o que eles avaliaram em Zacarias. Meus irmãos, passaram quase que 5 séculos
E não houve valorização? Jesus não valorizou nada. Que é isso? É um absurdo. Se naquele tempo 30 moedas já não valia muita coisa, no tempo de Jesus, menos ainda, de certa forma, considerando aí o tempo que passou. A questão, meus irmãos, é que ele foi considerado como alguém insignificante. Tudo que valia aos olhos dos líderes era 30 moedas de prata. Ou seja, ele foi pago a preço de um escravo que não valia nada no Antigo Testamento, que não valia nada por Judas Iscariotes, que mostrava exatamente o que os judeus pensavam sobre Jesus. Jesus era desprezado. Aí você pode lembrar da música de Isaías 53, mais rejeitado dentre os homens. Jesus foi totalmente rejeitado pelos judeus, foi rejeitado pelos seus, e ele era de fato o perfeito rei, perfeito sacerdote e perfeito profeta, pastor sobre o povo de Israel. Então, voltando à pergunta inicial, quem é o pastor rejeitado? Jesus Cristo. E ele continua sendo rejeitado hoje por corações que não se dobram, não se rendem aos pés de Cristo. Ele não é um sacerdote que quer nos oprimir ou abusar ou explorar as suas ovelhas. Ele quer cuidar de nós, ele quer curar a nossa alma ferida, ele quer curar nosso coração ferido, ele quer curar a nossa vida do pecado que assola e nos destrói completamente. Ele quer nos limpar dos nossos próprios males. Ele quer ser o nosso rei que governa, que dirige, que conduz a nossa vida, que conduz a nossa história. Ele quer dirigir a sua vida, meu querido, nessa manhã. Ele quer ser o seu sacerdote, aquele que intercede por você, que cuida da sua vida. Ele quer realmente pastorear o seu coração. Como você pode pagar tudo que Jesus fez por você? Tecnicamente, nada. Nada do que você tenha pode pagar o que Jesus fez por você. A não ser a sua gratidão, a sua devoção, a sua entrega, a sua santidade junto ao Senhor nosso Deus. Meu querido, você precisa parar de rejeitar o bom pastor que é Cristo Jesus. O quanto Jesus vale para você nessa manhã? O quanto Jesus vale na sua vida nessa manhã? O quanto Jesus vale na sua vida? Na sua vida. 30 moedinhas de prata? Vale nada? Ou ele vale muito, ao ponto de você entregar toda a sua vida nas mãos dele? Só para relembrarmos a história, todo esse juízo que foi profetizado em Zacarias capítulo 11, parte dele se concretizou ainda no primeiro século depois de Cristo. Depois de 500 anos, muita coisa aconteceu aqui. A rejeição de Jesus pelo povo dele, o juízo de Deus sobre esse povo que rejeitou, muitas coisas já aconteceram ali. No ano 66 após Cristo, rebeldes judeus mataram soldados das guarnições romanas e, em sequência, expulsaram os demais. O que aconteceu? No ano 70, o general romano Tito, filho do imperador Vespasiano, ele invade Jerusalém e destrói toda Jerusalém e destrói todo aquele templo. Aqui nada tem a ver com os fins dos tempos ou com 70 anos. Aqui só quer dizer o seguinte, que o Senhor cumpriu aquilo que ele disse lá em Zacarias, que ele traria juízo do norte, do Império Romano, e destruiria tudo em Jerusalém. Seria do norte. Seria. E trouxe destruição sobre toda Jerusalém, inclusive do templo, porque o Senhor julgou severamente aquela geração que não confiou no bom pastor, que é Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, para terminar o nosso estudo dessa manhã, Jesus, ele é o bom pastor.
Ele veio substituir o rei defeituoso, o sacerdote defeituoso, o profeta defeituoso, e ele se tornou o rei perfeito, o sacerdote perfeito, o pastor perfeito. A minha pergunta é: você se entrega e se entregou ao bom pastor nessa manhã, na sua vida? Então que você possa ser desafiado a se entregar a Cristo, revelado em todo o Antigo Testamento, como o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Ele cuida de mim, ele cuida de você, porque ele é o bom pastor. Que Deus abençoe sua vida nessa manhã. Que o Senhor nos faça boas ovelhas, cuidadas por Ele, porque Ele quer cuidar de nós. A minha pergunta é: você quer ser cuidado pelo Senhor ou você quer continuar rejeitando o Senhor na sua vida? Deus abençoe a sua vida nessa manhã, meu querido. Que você aceite o bom pastor cuidando da sua vida, porque Ele vai cuidar com toda a atenção que lhe é devida. E Ele já cuidou, porque Ele morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Deus nos abençoe e aguardo você à noite para a pregação. Deus nos dê direção, Deus nos dê fortalecimento e que a graça de Jesus esteja sobre nós nessa manhã. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa manhã, pelo ensino da sua palavra. Abençoe, Senhor Deus, o teu povo reunido nessa manhã. Abençoe o restante desse dia, o almoço dos teus servos, o pão nosso de cada dia. Continua, Pai, cuidando dos irmãos enfermos. Continua, Pai, cuidando do Sr. Walter. Abençoa, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Pastores que têm enfrentado problemas nesse período. Questões, ó Pai, também financeira. Questões, ó Pai, de organização da própria igreja. Abençoa, Pai, em Cristo Jesus, irmãos nossos que estão precisando de trabalho, estão desempregados. Abra a porta de trabalho, ó Pai. Que o bom pastor possa apacentar nosso coração nesse período tão difícil, tão complicado que estamos vivendo. Assim nós rogamos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, Deus abençoe a todos e até a noite. À noite, nosso irmão Ivo vai trazer a palavra ao nosso coração. Eu estarei com ele, o louvor, e nós ouviremos a boa palavra do Senhor pela boca do servo do Senhor, o nosso irmão. Deus abençoe a todos, uma ótima semana e até a noite com a graça de Cristo Jesus. Amém.